31. Todos já conhecem, né? Já está de cor. Já é automático, né? Esses versículos é muito fácil, né? Quero ver quando a gente escolher um livro mais difícil, que as pessoas quase não lêem, mas esse é lindo. Está lá. Os irmãos já colocou lá. Aos Romanos 8 e 31. Quando eu sou convidado para ministrar, ou às vezes quando o meu pastor também me pega de surpresa, eu fico um pouco apreensivo para saber o que você vai falar, para deixar Deus falar, né? Do jeito dele, que daí o culto fica mais saboroso. Deixar o dono do restaurante enviar o tempero, né? Melhor do que o obreiro construir o próprio tempero, não fica legal, né? Mas quando o dono do restaurante lá, chama-se o chefe sala, o cozinheiro, que manda o tempero, aí fica melhor. Aos Romanos 8, 31, está lá escrito lá, ó. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode repetir comigo? Diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se sentar. Fique à vontade. Você está na casa do Pai. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Glória a Deus. Hoje, domingo, precisamos de nos alimentar, porque a semana ela é longa e muitas vezes trabalhosas e às vezes com dificuldade, com obstáculo, e precisamos estar revestido, alimentado para suportar e prosseguir. Por isso que você está aqui, para se alimentar, porque você não sabe o que vai vir amanhã para nossas vidas. E existem muitas surpresas, e Deus revela, Deus mostra. Existem homens e mulheres que profetizam, Deus mostra em revelação, e você pode até se precaver, tomar algum certo tipo de cuidado. Isso pode salvar a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu esposo, da sua esposa, e assim sucessivamente. O apóstolo Paulo aqui, ele está trazendo uma palavra, ele está dizendo aqui, o que pode fazer você se afastar das coisas de Deus, dos caminhos de Deus? O que? Ele faz uma lista mais embaixo, se você for ler, ele fala lá o que é a perseguição, é o frio, é a nudez. O que faz você se afastar de Deus, abandonar Ele? Qual é a causa? É a fome? Aí falei, a doença. O que é a perseguição? É o deserto? O que faz? Aí ele fala assim, pois nada justifica e nada tem um poder maior do que o nosso Deus para que possa nos desencarrilhar da sua presença ou dos seus caminhos. Porque Deus é o supremo, Deus provedor, tem tudo, pode tudo e faz tudo. E por isso não há outro nome e não há outro ser que você possa seguir, que possa dar para você o que Deus tem para você e para mim. Então o que faz? Aí ele faz a pergunta. Aí vamos lá para a história da Bíblia. A Bíblia nos diz que o povo de Israel atravessou o deserto em 40 anos, quando saiu do Egito. O servo de Deus chamado Moisés ficou no meio do caminho, mas depois surgiu o sucessor chamado Josué. Deus falava assim para ele, se prepara, porque longo vai ser o teu caminho. Não olhe para a direita nem para a esquerda, e também não temas o que vão falar de você. Somente se anda para a direita e não aparta de ti o livro desta lei. Aí Deus aparece e reforça e ajudando Josué, porque não é fácil, não é brincadeira. A jornada é longa, mas você precisa ter algum tipo de cuidado, senão você não vai chegar. Senão você vai querer me deixar, mas eu estou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Aí Josué então toma a posição
assume o lugar de Moisés, que já não existia mais, e parte em retirada e levar o povo de Deus à terra prometida. Então tinha uma promessa ali de que o povo ia repousar em uma terra que mana leite e mel. Quer dizer, uma terra de fartura, onde outrora o povo de Deus, Israel, os judeus, passavam um sofrimento muito grande, porque a água era racionada, a comida também, trabalhavam demais, não tinha direito de férias, nem 13º, tinha nada disso, só trabalhavam. E agora Deus tem uma promessa de que eles vão para um lugar maravilhoso. Olha, essa terra aí é uma terra de fartura, vocês não vão mais ver a fome, vocês não vão mais passar por esses momentos. E o povo estava ali empenhado a chegar na terra do outro lado. E por mais que a dificuldade tinha no caminho, o povo trabalhava para que chegasse na terra de Canaã. Havia muito frio, muito calor, porque o deserto não é brincadeira. Mas o povo estava ali. Para onde que nós estamos indo? Para uma terra que o Senhor jurou a dar aos filhos de Israel. Nós vamos tomar posse. Qualquer coisa aparecia ali, chegava o povo de Deus, opa, e ele então dava uma palavra de esperança e de conforto. Nós vamos tomar posse da terra. Não vos desanimai, nós vamos chegar lá, porque o Senhor tem prometido. Aleluia. E nós vamos chegar do outro lado. Aleluia a Deus. Aleluia, Jesus. E hoje a palavra está dizendo: o que está trazendo você querer desistir? Qual é a razão, a circunstância? Porque Deus está do seu lado. Ele diz: olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Porque o que traz é a dificuldade, que é a falta de emprego. Mas ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus, quando ele percorreu a terra, ele pregava, ele animava, ele curava, ele ressuscitava, ele multiplicava, mas mesmo assim tem a oposição. Às vezes eu comento isso lá em casa, eu falo para minha esposa assim: se fizeram isso com o Senhor Jesus, imagina comigo. Meu Deus do céu. O homem ressuscitava os mortos, curava os enfermos, multiplicava o pão, o peixe, a farinha, libertava os oprimidos, tinha uma palavra de conforto, de ânimo. E ainda tem a oposição do outro lado. Esse daí não é de Deus, esse daí é do diabo. Imagine você, meu irmão, e eu, na sociedade que nós vivemos hoje, onde você está, no local de serviço seu, ali você tem uma oposição ali, tem alguém ali que ele quer que você seja diminuído, que você perca o seu serviço, que você não vá avante. A sua empresa, o cara está lá, não, mas ele tem essa empresa aqui, está indo muito bem, os clientes dele é bastante, vamos fazer de tudo para que diminua. Você também tem a oposição, e por isso Paulo está falando aqui, o que vai deixar você longe de Deus? Nada pode tirar você do foco divino. Aí alguém que quer fazer mal ao seu filho porque sabe que vai atingir você, seu neto. Ele quer de qualquer jeito te causar mal no teu serviço, para que você fique desempregado. Na sociedade que nós vivemos existe muita pessoa mal, mas mal mesmo, que eu já vi pessoas que eu fico observando e penso comigo: como que pode existir uma pessoa tão mal nesse porte, chegar nesse cúmulo? E depois eu mesmo resumo: é porque não tem Deus. Porque se a pessoa tiver Deus, ela é diferente. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: nada pode te distanciar do amor de Deus, porque Ele tem tudo. A Bíblia todinha, desde o Antigo Testamento, ela nos traz referência para que você possa adquirir experiência e que você possa também se sustentar naquele que Deus fez. Por exemplo, na época
do Êxodo. O povo judeu se parecia muito com a situação, com os inimigos medianitas, aquelas nações. Só que tinha sempre alguém que impulsionava para frente dentro do povo ali, dos judeus mesmo, né? Exemplo, se você vê a história de Samar, por exemplo, Samar pequeno, garotinho, pequenininho, já dentro da tribo ali, via a situação dos judeus ali, com os inimigos que vinham e roubavam toda a plantação, colocava fogo nas casas, roubava, saqueava. Mas quando foi um dia, Deus despertou e ele levantou e falou assim: agora a partir de hoje, que os medianitas, que esses inimigos não apareçam aqui, porque o Senhor, Deus de Israel, já tem me dado força, e com a força do meu braço eu vou enfrentar, e nunca mais eles vão despedaçar o nosso alimento e fazer mal à nossa família. De tanto sofrimento que ele tinha passado, visualizado, ele era uma testemunha ocular. Mas Deus falava com ele, e ele então ficava de prontidão, falando: quando eles aparecerem, eu confrontarei, enfrentarei, e eu sei que o Senhor dos Exércitos está comigo para dar vitória à nossa nação. Aleluia. Mas existe situação da nossa vida que é nós mesmos que causamos aquela situação. Isso que a gente tem que ter sabedoria. Muitas pessoas hoje, por exemplo, ela está com o nome negativado, ela está falido, ou às vezes está sem serviço, às vezes ela mesma causou aquilo para ela. E nós temos que ser sábios na nossa maneira de viver, para que nós não possamos passar por dificuldades. Porque depois a gente vai questionar para quem? Para Deus. Porque Deus nos deu sabedoria, nos deu livre-arbítrio para você ir e vir e fazer, escolher. A escolha é sua, mas precisa da confirmação de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte, que o projeto é do coração do homem, mas a confirmação vem da boca de Deus. Então precisa esperar. Ah, não, mas eu estou querendo, eu estou com vontade, gostei, estou precisando, mas Deus já falou? Aí se Deus falou, você pode fazer, porque você não tomará prejuízo, porque o Deus que fala é o Deus que confirma, e certamente você se sucederá muito bem. Não fica lá no prejuízo, não, porque Deus falou. Vai, porque eu estou contigo. A Bíblia nos diz que Davi, todas as vezes que Davi ia para a guerra, ele confirmava, ele orava. A Bíblia diz que ele pegava o éfode, a capa do sacerdote, se vestia e ia consultar: Senhor, eu farei isso, eu irei. O Senhor falava: vai, Davi, porque tudo vai dar certo, e te entregarei nas tuas mãos os teus adversários. E a Bíblia diz que Davi ia, chegava lá, Davi encontrava os inimigos, e Davi batalhava, e Davi ganhava a guerra e voltava com seus pertences e a sua família para casa, porque Deus o falara anteriormente com ele. E isso você tem que fazer até o serviço. Às vezes eu vou fazer um serviço, chegou alguém me contrata para fazer trabalho com obras, né? E as pessoas me contratam. E às vezes eu não estou muito animado, não me senti bem, não rolou aquela coisa, sabe, de você ficar alegre. Aí eu falo para minha esposa assim: achei um serviço ali, mas eu não gostei muito não, parece que a coisa não vai dar certo. Vai assim mesmo, eu falo: eu não estou querendo ir não. Depois tem problema lá no meio. Aí eu falo: tá vendo que eu estava sentindo? Porque Deus mostra para você, viu? Deus toca em você, porque você já não é mais uma pessoa simples, porque você é uma pessoa que mora o Espírito Santo, e Ele revela para você. E você tem que estar atento. Já não é mais o seu fazer, você agora vive para Cristo. Eu costumo falar com pessoa que diz assim: meu corpo é meu, eu vou tatuar, eu vou colocar. Não, o corpo não é nosso, é emprestado. A Bíblia diz que tudo é emprestado. Você compra um carro novo hoje, daqui a 10 anos já está velhinho, meu senhor, todo arranhado, todo amassado, com os pneus careca, né? Passou o tempo dele. E depois, aquele carro já não existe mais, já não está mais no mercado.
Ah, você leva ele lá, alguém vai olhar. Não, mas esse carro aí não pego mais não, porque já passou 10 anos e já está velho. Então as coisas vão passando, as coisas vão andando, e às vezes o tempo que nós temos de desfrutar, usufruir, sabe, e poder fazer algo maravilhoso, a gente deixa passar. Esquecemos disso, daqui a pouco nós já estamos todos velhinhos com a cabeça branca, né? Tal, com os dentes poucos, né, irmão? E depois fala: oh, como o tempo passou e eu não vi. Então nós temos que saber fazer a coisa para que nós mesmos entendemos e visualizamos o natural dela, senão a gente mesmo ficamos perdidos com ela mesma. Por exemplo, a pessoa tem um filho pequenininho. Ó, o meu tá grandão, ó, esse grandão aí. Aí ele não sai para curtir o filho, levar ele num parquinho para correr. Daqui a pouco ele cresce ou ela cresce. Aí, pai, estou indo para a faculdade, beijo. Aí passa, né? Ou então vai para os Estados Unidos. Faz 2 anos que não vejo meu filho. Aproveita enquanto é pequeno, porque ele vai crescer, ele vai formar uma família, ele vai ter os seus objetivos, e depois você não vai poder estar vendo ele todo dia, toda hora, porque o tempo passa, o tempo anda, e para isso você tem que ser sábio. O apóstolo Paulo está falando: nada pode nos fazer desistir de servir a Deus, porque Deus, Ele é supremo, Ele tem todas as coisas das suas mãos, Ele é onisciente, onipotente, Deus conhece tudo. E às vezes nós queremos sair porque, olha, fulano olhou para mim ali, meio torto. Você vai perder tempo. De ministério a gente pode até mudar, né? Mas na presença de Deus, não. Você está desamparado, você está sem acampamento, sem casa, sem teto, porque Deus é tudo na nossa vida. Ainda bem que você acredita, e eu acredito. Tem muitas pessoas que não acreditam, né? Os ateus, por exemplo, e outras seitas que tem por aí, eles têm outra margem, outra dimensão no seu pensamento. Eles concluem-se totalmente diferente de você e de que nós pensamos. Mas nada pode nos deixar longe de Deus, já que Deus nos permite que você tenha essa escolha. Quando chega lá em Gênesis, no começo, Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha que maravilha. Aí tem alguém que pensa que nós parecemos com Deus. Não, carne não parece com espírito. Quando Deus falou assim, escreveu assim, Ele está falando que você tem o livre-arbítrio de colocar o nome no seu filho. Ele vai se chamar José, né? Eu tenho um cachorrinho, o nome dele vai ser Totó. Então você pode colocar o nome do seu cachorro. Não, amanhã eu vou viajar, vou para os Estados Unidos. Você pode viajar. É isso que Ele está falando, que você, imagem e semelhança, não que você pareça, que o espírito é diferente da carne. Então, se Ele deu esse livre-arbítrio para nós, já deu tudo, deu saúde. E às vezes eu fico pensando, esse aparelho aqui, o microfone, não serve para algumas pessoas. Por quê, irmão João? Porque tem pessoas que têm deficiência na fala, é mudo, não fala, então vai usar para quê? Estou certo? E outros aparelhos, mas Ele permitiu que vocês usou, que eu estou usando, que eu estou vendo vocês também. Deus permitiu que eu enxergasse vocês. Já tem muitas pessoas que foi tirado o direito de Ele ver você. Ele não enxerga a luz do dia. Chama-se deficiente visual. Mas Deus permitiu a você ver, visualizar, entender. E da mesma forma, o ouvir. Tem pessoas que são surdas. Não ouve. Você pode gritar, pode buzinar um trem. Ele está lá, ele não ouve. Mas você está ouvindo. Então você é um privilegiado. Depois, quando você foi nascer, tinha milhões que queriam nascer no seu lugar, no meu lugar. Mas Deus permitiu que você nascesse. E eu também. E por isso você está aqui. Então por isso você deve louvar o Senhor, agradecer a Ele, estar com Ele, estar
proclamando o nome dele e sendo grato a ele. E tem pessoas que não é assim, ela acha que ela é daquele jeito porque Deus tinha direito de fazer ela daquele jeito. Não, irmão. Tem pessoas que é deficiente, vivem numa cadeira de roda, viveu o tempo todo. E existe toda pessoas mal, mas mal mesmo, coração que é negro, de tão mal, e não pensa nessas coisas que Deus fez, que todos possam desfrutar, né? Usufruir. Aí o Pedro fala assim para o Senhor Jesus: Senhor, quantas vezes eu posso perdoar o meu adversário? 7 vezes está bom? Acho que 7 vezes está um pouquinho longe aí, mas acho, não, 7 não. Acho que Pedro pensava assim, acho que Jesus ia falar umas 3. Mas Jesus multiplicou a coisa aí, 10 vezes mais, e falou: não, Pedro, 70 vezes 7. Mas o que é isso, velho? E além da pessoa ser mal com você, você tem que perdoar ela, é direito. Se você não perdoar, você não terá também o perdão de Deus. Isso é a Bíblia que diz, não é irmão João não. E você às vezes vive com pessoas mal, pessoas ruins, né? Do seu lado, às vezes é um vizinho seu, às vezes é um parente, né? Que faz coisas que não deveria fazer, mas ela faz isso aí, né? E parece que eu sou carimbado nisso aí, viu? Eu falo para minha esposa, eu já dou sorte com essas coisas. Aí eu falo com ela, só Jesus Cristo dá causa. Porque parece que quando eu fui nascer, parece que eu falei assim, venha para cá para você sofrer um pouquinho, venha. Mas eu estou rompendo as barreiras, os obstáculos, aleluia, porque Deus tem falado, Deus sempre tem uma promessa para mim e para você, assim, ó, não temas porque eu estou contigo, e tu vai vencer, viu? Aí você falou, aí Deus dá sonho, versículo tal, aí você vai ver o versículo lá, oh, coisa maravilhosa. Ou então à noite você está lá e Deus fala com você em sonho, em visão, é uma coisa maravilhosa. E por que nós vamos querer deixar esse Deus maravilhoso? Nós temos que acreditar e sabemos que estamos seguros. A Bíblia diz que Ele acampa os seus anjos em volta daqueles que temem. Você aceitou Jesus? O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz assim: portanto agora tomai, né, todas as armaduras de Deus, para que possais ficar firme e resistente ao mal. Saiba lidar, manusear cada uma armadura daquela. São 19 total. Por exemplo, capacete da salvação. Os irmãos aqui conhecem Bíblia, não precisa estar explicando muito, né? Os irmãos já são enraizados, né? Graças a Deus. O capacete da salvação, né? Aí está falando o escudo da fé. Aí o capacete você coloca na sua cabeça. Para quê? Para que as pedradas não atinjam o seu crânio, mas ele bate no capacete e a sua cabeça está livre. Quando você está sem o capacete, ela vai atingir sua cabeça. Aí fala, portanto, que deve estar com todas as armaduras de Deus e utilizando, saber manusear. Alguém que não sabe utilizar uma espada não serve para nada, deixa ela lá no canto lá, não sei usar. Então você precisa saber manusear. Vamos falar do capacete. O capacete, você ouve muitas coisas que te faz mal, você vai ouvindo, mas você sabe que aquele ali está te fazendo mal. Mas para que você ouve e ignora? Por quê? Você deixa penetrar nos seus ouvidos, na sua mente, no seu cérebro. Aquilo vai contaminar, vai causar uma depressão, vai causar uma tristeza. Mas se você tiver com o capacete, aleluia, essas palavras não vão penetrar e não vai te causar mal nenhum, porque você está protegido com o capacete da salvação. Isso é algo importantíssimo e tem pessoas que não sabem disso, e é necessário. Eu sei em quem eu tenho crido. Cristo Jesus está na minha vida, aleluia. Ele já determinou, aleluia. Eu não aceito essa palavra negativa, porque Deus está na nossa vida. Você usou. Será, meu irmão, que
que eu não vou conseguir o escudo da fé. Deus está na nossa vida. Deus é a nossa proteção, é Ele que domina, que governa a sua casa, a minha casa. Nós precisamos dEle, é através dEle, e sem Ele, nada podemos fazer. E o apóstolo Paulo está dando aqui uma palavra de ânimo para a igreja. Nada pode nos tirar da presença de Deus. Nada pode nos deixar longe. Se nós observarmos, muitas coisas de triste realidade aconteceu com os profetas, com os apóstolos, mas mesmo eles sabendo que ia passar por aquilo, eles não desistiram. Todos os apóstolos, com exceção de João, meu xará, foram mortos a fio da espada. Só sobrou João. Mas eles eram apóstolos, andavam com Jesus, ouviu a palavra de Jesus, já pensou Jesus conversando com ele? Falava para ele: olha, essa noite aí nós vamos orar um pouquinho aí, né? Jesus partiu o pão, e eles ali presentes, tudo vendo, né? Que coisa maravilhosa, né? Aí Jesus chamou eles, aí ensinou, enviou. Aí falou assim para eles: não ficai-vos alegre, porque eis que eu envio vós assim, do mesmo jeito que enviamos uma ovelha no meio de lobos devoradores. Aí os discípulos: mas não tenha medo, porque eu estou convosco. Não tenha medo que você vai falar, porque na hora que você for falar, o vosso Pai que está no céu vai te dar sabedoria e você vai falar. Não se preocupem. Então nós não estamos sozinhos, irmãos. Porque vamos ficar tristes? Animai-vos, ergai as vossas cabeças, porque o nosso Deus está na nossa vida. Aleluia. Passe o que passar, aleluia. Deus. Mas nós somos mais do que vitoriosos. Existem situações difíceis. Eu estava em São Sebastião um dia desse, e tinha um velório lá, nós estávamos lá, era uma prima da minha esposa, e tinha outro velório do lado. Era um velório aqui da prima e outro tinha lá. Lá não tinha ninguém, aqui parecia formiga. E muita gente aqui, eu fui lá por de lá. Uma moça sozinha lá. E a gente estava conversando e eu falava para ela: isso é natural da vida. Aí ela falava assim para mim: é verdade, né? Toda pessoa mal que existe, mas um dia tudo isso se acaba. Eu falei: tudo isso aqui é emprestado. O seu carro é emprestado, a sua casa é emprestada, sua família é emprestada, o alimento seu é emprestado. E você já caiu na realidade? Ela: sim, claro, eu entendo um pouquinho que tudo é emprestado. Nada nós levamos daqui, nós só utilizamos aqui, usamos, mas deixamos e vamos sem nada. E daí nós estávamos conversando sobre a situação de pessoas que passam por um momento difícil. Ela falou assim: ó, eu já sepultei meu pai, minha mãe, meu filho e meu marido. Tenho 46 anos. Aí ela me deu uma lição de que eu comecei a aprender de que o problema dela era bem maior do que o meu. Eu falei: esse é o que é o Deus maravilhoso e sábio, que revela as coisas para a gente poder compreender. Ele mostra para você que o seu problema é pequeno diante de alguns que tem aí, para que você possa se conscientizar melhor, aprender melhor a realidade, tudo. Mas às vezes Deus está ali do lado, só falando assim: ó, basta você falar um pouquinho comigo. Tem pessoas que não oram, pastor. E a Bíblia me mostra todinha de que Deus quer que você ore, que nós clamamos. Quer ver? Eu vou falar aqui umas 2 vezes. Eu falo sempre isso, né, nos cultos que eu passo. Eu sempre falo. Quando Adão estava lá no paraíso, com a esposa dele, aí ele pecou, né? Aí se escondeu lá. Aí Deus falou assim para ele assim: Adão, onde é que você está? Aí saiu, ele colocou a cabeça para fora: estou aqui, você me chamou. Deus não sabia que Adão estava escondido?
Mas ele chamou Adão. Adão apareceu lá e falou, disse, né? Aí Jesus chega lá para o cego, aí falou assim, o que você quer que eu te faça? Jesus não sabia que o cego queria ver, mas ele perguntou. Aí o cego falou, que eu tenho visão, Senhor, porque Deus quer que você se pronuncie, meu querido. Ele quer ouvir tua voz. Aleluia. Viu? Essas coisas da Bíblia nos ensina bastante, para que nós aprendamos a coisa correta, como Deus quer, como Deus... Não é do seu jeito, nem do meu. Deus tem suas regras. Há pessoas que dizem assim, Deus é pai, mas não é padrasto. Se engana-se. Porque Deus tem a regra, assim como você tem a sua casa. Por exemplo, lá em casa é assim. A minha esposa quer colocar um móvel no lugar. Eu acho que não deveria ser ali, mas ela acha que tem que ser ali naquele lugar ali. Então eu deixo ela fazer do jeito dela, né? Então, quer dizer, ela tem a regra dela, né? Então deixa ali. Depois, toda vez que chega da rua tem que tomar banho para dormir. Chegou em casa tem que tomar banho. É uma regra. E assim é Deus com as coisas dele. Ele também tem as regras, tem os 10 mandamentos. E se você não entrar por essa porta chamada porta estreita, nós não vamos chegar, nós não vamos aprender. Eita Deus. Porque o Senhor Jesus falou assim, olha, porque a porta estreita é que conduz aos céus, mas a larga conduz o caminho da perdição, onde muitos vão passar por ela. Aleluia. Então a gente precisa aprender, né? Tem que aprender. Ou nós aprendemos, quando nós vamos na escola, você vai para a escola fazer o quê, meu irmão? Vai fazer bolinha de papel para jogar no teto da escola? Aprenda, pegue o seu tempo e aproveite, porque o seu tempo é precioso, um dia vai acabar. Eclesiastes diz assim, ó, há tempo para todas as coisas na face da terra. Aí faz a lista, tempo de crescer, tempo... Outrora nós estava crescendo, né? Nós estava pequenininho, né? Tomando leite, né? Ô, bonitinho da mamãe, né? Corria para lá e para cá. Olha a idade que você está agora, veja, já observou? Observa, já cresceu, já formou família, agora chega numa idade, depois dos 50, que nós vamos diminuindo. Eu era mais alto um pouco, o cabelo já saiu a metade já, vai caindo, os cabelos vai ficando careca. Eclesiastes fala isso, os dentes vão diminuindo. E tudo vai ficando menos. E a nossa vida vai passando. Irmão João, mas isso é para desanimar? Não, para você aproveitar o tempo melhor. E que bom que você chegou a essa idade. Tem pessoas que não chegou não, nem na metade. Eu já vi muitas pessoas com 13, 15, 18 anos que já foi embora. Só deu um tchau aqui já. Porque às vezes fez muita bobagem, arriscou a vida. Eclesiastes 9, 17. Não seja doido para que não morra antes do tempo. Morreu porque chegou o dia dele, negativo. Às vezes foi coisa que ele fez que não podia. E ele mesmo morreu. Tem uma cachoeira lá no sul que chama Paquetá. Aí eu chamo ela de Paquetá, porque assim, é uma cachoeira muito perigosa e as pessoas sobem e descem lá de cima com tudo. E acredito que uma vez por mês acontece um óbito lá, porque é muito alto e o nego morre. Por quê? Está fazendo besteira. E desce, então é a cachoeira Paquetá. Desceu a Quetu, pronto. Chega lá embaixo, só o SAMU que tira o camarada. Mas ele não está vendo que é perigoso? O que ele está fazendo lá? Nós temos que tomar cuidado. No nosso canal você vai achar alguns vídeos que eu estou dando dicas de segurança, dicas de saúde. Muitas pessoas precisam disso aí, né? Você vai atravessar a faixa de pedestre, por exemplo. Antes do carro parar, você já está atravessando, isso é um perigo. Porque ali pode ser um senhorzinho que tenha seus reflexos, né? Bem menos, né? Ou uma pessoa doente, ou alguém usou alguma coisa para ficar meio alucinado e pode atropelar você. Então deixa o carro parar para depois você atravessar. Isso pode induzir um acidente.
Tem muitas coisas que a gente pode fazer nessa vida para que você viva melhor e mais. Mas tem pessoas que estão se matando à toa. Às vezes é uma fatalidade. Mas vamos concluir, vamos terminar. O apóstolo Paulo está nos dando uma palavra de que nós não devemos deixar o Senhor por nada. Nada pode substituir Ele, nosso Deus. Por mais que nós passamos dificuldade, nós estamos nos pés de Cristo. Assim como você vivia com seu pai, com a sua mãe. Eu, por exemplo, morei com meu pai e minha mãe até meus 17, 18 anos. Passamos uma dificuldade muito grande. Passava falta de tudo. De alimento, de comida, de roupa. Mas eu me sentia seguro porque eu estava com meu pai. Então o meu pai estava ali trabalhando, a minha mãe estava ali trabalhando. Deixava a gente ali um pouquinho para ir na casa de alguém, eu me sentia seguro. Porque o meu pai estava ali por perto. Viajava com meu pai, eu ficava, eu estou com meu pai, quem vai mexer comigo? Então assim é a nossa vida com Deus. Quem vai mexer com você? Quem tem algo para tirar de você? Quem vai entristecer você se a sua vida está escondida em Deus? Nada pode tirar o seu foco dos caminhos do nosso Deus. Que Deus continue falando sobre seu coração, a sua vida. Que tenha uma semana excelente, de muitas bênçãos na sua vida, a sua família, tudo quanto você fizer, você vai ser próspero espiritualmente e materialmente também falando. Amém. Até mais.